olhando com carinho, abram o coração de vocês. E eu preciso dizer algo extremamente importante. Você tenha certeza de que o que eu disser aqui vai sim mexer com algo que talvez é dolorido dentro de você, tá? Talvez seja dolorido. E geralmente tudo aquilo que a gente não quer ver, tudo aquilo que nós queremos fugir, aqui eu trago a realidade e às vezes você vai sentir, sabe, uma coisa estranha. Mas é essa realidade que precisa ser dita para você despertar e acordar, literalmente. Lembrando sempre, cada pessoa tem uma questão específica com a pele, certo? Lembra que cada pessoa é única, cada pessoa tem uma história, cada pessoa representa por algo de uma forma, cada pessoa manifesta de alguma forma. O que é importante vocês compreenderem, pessoal, todos nós somos compostos de corpo, mente e espírito. Disso, gente, não dá pra gente querer negar, certo? Quando se trata do espírito, é aquilo que está realmente dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Situações, histórias que ficam guardadas, registradas dentro de mágoas, sentimentos e emoções. Todas as emoções ali guardadas com as mágoas. Ok. Quando se trata do nosso corpo, é quando literalmente aquilo que está dentro da nossa alma, ele não foi visto. Principalmente a nossa mente racional, o que ela vai fazer? Ela fará de tudo para que a gente não entre novamente naquele conflito, certo? Naquela situação. Então, todas as vezes que nós percebermos algo semelhante, seja um trauma, seja alguma situação, nós tendemos a fugir. Nós temos essa tendência a não querer olhar, porque a mente vai pensar assim, cuidado, cuidado. Ah, essa pessoa não tá me ouvindo? Peraí. O dono do meu corpo aqui não tá me ouvindo? Pera que eu vou dar um jeito dele parar e me ouvir. Então, ele vai manifestar de alguma forma no nosso corpo, certo? O que é importante a gente compreender é que dentro de todas essas alergias de pele estão, além de conflitos emocionais, estão também desencadeando algo dentro do nosso campo sistêmico familiar. Assim como a Monique disse aqui, né? Teve a dermatite, neurodermatite, que o Bert Hellinger havia dito uma vez, e estava completamente relacionado com relacionamentos amorosos passados. Tudo aquilo que é mal resolvido, tudo aquilo que não é visto, tudo aquilo que a gente busca excluir, o nosso corpo manifestará. Então, no caso da pele em específico, nós precisamos entender: será que você passou por alguma situação, seja uma situação abusiva? Ai, Priscila, eu nunca passei por uma situação abusiva, mas não é somente um tipo. Por exemplo, engloba tudo. Situações abusivas como sexuais, verbais, mentais. Tudo isso faz parte também de algo que você não quis olhar. Talvez todos os momentos em que você começou a compreender que essas sensações, elas sempre entrarão como um gatilho de proteção, vai ficar mais simples e mais leve. Por quê? Estão perguntando se é conflito de separação. Não, não é conflito de separação. São relacionamentos que não deram certo. Não deram certo. Tá? Relacionamentos anteriores que não deram certo, mas não somente isso. Talvez, por exemplo, estão perguntando aqui crianças. E quando são nas crianças? Será que o pai e a mãe dessa criança, eles estão com algum atrito entre si? Sabe? Situações abusivas no trabalho, como comportamentos indesejáveis, pode acontecer, mas tudo aquilo que acontece também dentro do trabalho é um reflexo nosso do passado, certo? É um reflexo nosso do passado. Isso significa somente conflitos de relacionamentos amorosos? De jeito nenhum, pessoal.
é um conflito de alguma situação da qual você não quer ver. Você não quer estar presente para aquilo mais. Você busca repulsa, porque a alergia, vamos imaginar como se ela fosse um espinho. É como se ela fosse imagina um cacto, entende? Se você parar para imaginar um cacto agora, o que você vai fazer? Você vai pôr a mão nesse cacto? Ninguém vai querer colocar a mão num cacto, não é verdade? Então, olha só, se você começa a demonstrar algum tipo de alergia, as pessoas vão olhar e falar assim, eu não vou encostar nela. Porque vai que... Conseguiu entender? Se você olha que alguém tá com alergia, você tem até cuidado. Você ainda pensa assim, será que eu ponho a mão ou será que não? Eu acho que eu não vou pôr a mão. Não, vai que pega. Não faz sentido? É uma forma de proteção. Então, a sua alergia, ela está demonstrando uma proteção sua. Certo? Ah lá, não querer ser tocado ou aproximação. Exatamente, Cláudio. Então, tudo aquilo que passou por algum momento na sua vida e que você falou assim, nossa, vamos supor, deixa eu criar aqui alguma coisa para você compreender melhor. Vamos supor que... Vamos falar de morte, certo? Vamos supor que de repente você estava num lugar. Olha só, vamos supor que às vezes você estava num lugar. E aí, de repente, naquele lugar, naquele ambiente, sei lá, estava acontecendo alguma situação muito delicada. Deixa eu pensar aqui. As pessoas estavam conversando, estavam rindo. E aí, de repente, você recebe uma notícia. Você recebe uma notícia que uma pessoa que você ama muito morreu. Um exemplo. Certo? Vamos supor que naquele exato momento, na hora que você recebe esse impacto, essa mensagem, essa notícia, alguma coisa já começa a trazer tipo uma repulsa. Por exemplo, talvez você passa mal. Talvez você comece a desencadear, vamos supor, herpes. Pode acontecer? Pode. Ela é uma questão, né? Ela não é uma alergia, mas ela também é uma questão. Mas se você para pensar, passou esse evento traumático, passou essa situação, e lá na frente... vamos supor que você está num ambiente muito interessante, muito gostoso, do qual remete àquele momento em que você também recebeu lá no passado aquela notícia de que uma pessoa que você ama muito morreu. Quando você se coloca num lugar onde acontece algo semelhante, o seu corpo vai responder de uma forma. É aquele exato momento que você vai começar a falar, peraí, tem algo aqui, tem algo. Ou eu vou receber uma notícia, ou eu serei novamente abusada por outra pessoa. Abuso que eu tô falando é no geral, certo? Então, o que vai acontecer? O seu corpo vai começar a responder. Ok, quando nós olhamos dentro de uma visão sistêmica, então nós vamos perceber também que talvez não somente você, mas também pessoas da sua família tiveram as mesmas questões bem semelhantes. Por exemplo, talvez a sua mãe ou seu pai passou por uma situação semelhante. Talvez os seus avós. Uma situação traumática. E geralmente essa situação traumática, ela é bem semelhante ao que você vivencia nesse conflito hoje. Isso se trata de uma lealdade familiar. A pele é o maior órgão do ser humano, cumpre múltiplas funções, exato. Então ela é uma camada de proteção para todos nós. Se nós percebermos que começa a desenvolver essas alergias, nós precisamos entender qual foi a situação que começou a desencadear isso. Será que mais alguém dessa família tem? Porque talvez não é somente uma pessoa.
Pri, mas desencadeou na criança. O que pode ser? Se desencadeou na criança, busque compreender o que está acontecendo com os pais. Quais são as situações que os pais estão passando? Pri, rosácea considera alergia? Podemos considerar, a gente sabe que não é, né? Mas pode considerar? Tudo que é aquele conflito que envolve a proteção tá muito relacionado, né? Pode ser que sim. Me falaram aqui agora no começo também da live. Desencadeou alguma questão por causa do sol. Olha que interessante. Vamos observar então simbolicamente. Tá todo mundo me ouvindo, que bom. Vamos observar então simbolicamente o que isso representa? Eu não lembro quem foi que falou. Mas olha só, simbolicamente, a urticária pelo sol, se eu paro para pensar, como era representado o sol? Quem representava o sol simbolicamente? Lá no passado, desde o tempo dos primórdios, o sol, lá Marlise, o sol era representado por um homem, certo? Então, quando nós trazemos isso para nossa consciência agora, a gente pode compreender que essa simbologia está muito ligada ao pai. Então, eu já te pergunto, o que aconteceu com o seu pai? Você está sentindo uma alergia dele? Será que aconteceu alguma situação com relação a ele da qual você não quer olhar? É claro que a gente sempre vai observar os graus, né, pessoal? Vamos supor, se ela é muito branca, muito albina, né? Se ela é albina, digamos assim, ela não pode tomar sol mesmo. Então, a gente já precisa ter essa noção, sabe? Mas ela fala, não, Pri, olha, ele está velhinho. Então, pode ter algo relacionado a isso. Se ele está velhinho, se está tudo bem, ok. Mas o que pode estar ocasionando essa alergia do sol? Será que é o seu pai? Então vamos observar, foi após a cirurgia plástica. Então, cirurgia plástica do quê? Entende? A gente precisa entender o que está relacionado a um masculino, então. Tem um sol, tem um masculino aí. O que isso está representando para você? A gente sempre vai ampliar o nosso olhar. Uma outra coisa interessante que o Bert sempre falava. A fonte não precisa perguntar pelo caminho. E que geralmente, pessoal, realmente é isso. A gente sente no coração, a gente sabe de onde que vem. A gente sabe o que desencadeia. Só que geralmente a gente foge ao invés da gente encarar de frente. Tem muitas pessoas que falam assim, é perigoso fazer isso, não sei o quê. Gente, não é perigoso. Você vai olhar para uma coisa que é uma realidade da qual você mesmo fugiu. É uma realidade e ela dói. É lógico que dói, seu corpo já está respondendo dessa forma. Ninguém tem psoríase na minha família. Quando eu tinha 42 anos, desencadeou em mim. Eu estava descontente no emprego e no casamento. Então, psoríase, pelo que eu já percebi, a psoríase estava também muito relacionada a algum tipo de abuso. Pode ser abuso físico, abuso verbal, abuso sexual. As alergias geralmente estão relacionadas a isso, esse conflito, onde a pessoa ela se sente abusada, mas ela não fala. É isso. Literalmente isso, pessoal. Então, se vocês passaram por algum tipo de situação, olhem para isso. Porque a sensação da humilhação, do eu preciso me proteger, ninguém pode me encostar, ninguém pode chegar perto de mim, tudo isso está relacionado a essa situação. Eu tenho alergia ao sol quando eu vou para praia, piscina. Então, existem questões. Nossa, eu não gosto de pegar sol. Eita, assim, meu marido é narcisista. Então, respira fundo que você já entendeu onde que tá a questão. Entende? Estou aqui. Eu já tinha uma ideia do que era. Tá vendo, pessoal? É isso que eu falo. Enquanto vocês não aprenderem a olhar para vocês e entender o que essa alergia tá querendo me mostrar, que situação é essa que eu não quero enxergar, o que é isso que eu quero longe de mim, o que é isso que eu não quero que me encostem.
A fuga é a sombra atuando, exatamente, Leni, é exatamente isso. A minha mãe teve e sumiu, olha que beleza. Pri, com você estou tendo a certeza da raiz do problema, mas eu não sei como converter. É simples, ao mesmo tempo que eu falo que é muito simples, exige muito de nós. Eu falo muito sobre a liberação do perdão. Mas eu não falo nesse perdão onde a gente tem que ser arrogante. Ah, eu vou perdoar aquilo que aconteceu no passado para mostrar que sou melhor que o outro. Não é isso. Eu falo de um perdão genuíno, sabe? Ah, mas e o outro? O que o outro vai fazer? Não preocupa com o outro. É você que precisa melhorar. Se você não estiver bem, você não vai conseguir seguir adiante na vida. O corpo para, ele trava, gente, nessa simplicidade. Então, por exemplo, se você começa a trabalhar o perdão, mas para você, não é para o outro não, é para você mesmo. Aí as coisas começam a aliviar. Pri, eu tenho alergia nos 2 braços e coça muito. Ah, você falou isso sobre essa alergia nos 2 braços e coça muito? Nossa, eu lembrei de um atendimento que eu fiz que eu achei extremamente interessante, onde na verdade era numa parte específica que o meu cliente tinha falado. Falava assim que coçava aqui, ó, não podia pegar a camiseta, não podia pegar nada, que ele sentia coceira. Depois que eu fiz o atendimento, olha que interessante o que o campo mostrou. Um momento, eu falei assim, em algum momento alguém de autoridade segurou nos teus braços e te chacoalhou? Aí na hora ele falou assim, meu pai, ele segurou nos meus 2 braços, me chacoalhou e ele falou que ia me matar. Então nesse momento ele entendeu que a vida dele estava correndo risco. Aí ele começou a entender o que aquela alergia estava mostrando. Depois disso melhorou. Conseguiu entender? Então todas as vezes que ele entrava em algum momento muito semelhante, próximo, semelhante àquilo que tinha acontecido no passado, empipocava tudo. Eu falo empipocava, mas empipocava a alergia. Então, Beatriz, observa se tem algo semelhante. O que os seus braços querem te mostrar? Ah, eu não consigo me perdoar, tá vendo? É isso que eu falo. Não adianta, ó. Se a gente não consegue se perdoar, como que vocês vão conseguir liberar isso para as outras pessoas? É questão de tempo, é questão de respeito por você e é questão de carinho. Nessa simplicidade. Pri, a questão do sol serve também para quem tem alergia e ataca quando faz muito calor? Tá, pode ser, mas o muito calor é porque de repente o seu corpo tá realmente respondendo a esse calor, sabe? Porque o nosso corpo ele quer nos proteger de algo. Se tá muito calor, você fala, nossa, tô empipocada, né? Empipoquei aqui. Então ele tá pedindo para você refrescar um pouco mais, né? A gente precisa entender, certo? Porque também é uma questão de proteção. Vamos supor que de repente o seu corpo tá te dizendo, olha, vai para um lugar mais fresco, vai para um lugar mais fresco e você não vai, pode ser que ele, né, trava de alguma forma. E alergia ao ácaros? Não, vamos voltar aqui para a pele. O ácaro, ele também pode desencadear questões na pele. Então, o ácaro a gente sabe que é aquele bichinho, né, que não faz bem para o nosso organismo. Então, ele perfura a pele, ele não deixa de perfurar, porque da onde que surge a alergia de ácaro? É porque ele vem e ele pega na pele. Então, você vai parar para pensar e observar. O que esses ácaros estão mostrando? Eles estão invadindo? Será que alguém invadiu sua privacidade? Alguém está invadindo de alguma forma, seja seus pensamentos ou um local que você sente que é protegido por você? Olha com carinho para isso. É sempre a gente observar a simbologia dentro dos campos sistêmicos, assim que a gente consegue reconhecer, identificar, a gente consegue reparar isso. E a gente repara com respeito, a gente não vai reparar de uma forma que o outro vai se sentir mal, não é isso. A gente precisa a todo momento, assim como eu falo para os alunos nossos, a gente precisa olhar como que o nosso cliente realmente está. Ele está se sentindo confortável, ele está em paz? Porque se a gente não conseguir olhar também
qual é a influência externa que ele está recebendo, a gente não consegue ajudar ele. Entenderam? Conseguiram compreender? Eu estou tendo alergia quando tenho contato com gelo. Olha, eu já tive alergia ao sol e sumiu. Com relação ao sol, pode ser por medo, pelo fato de câncer de pele. Opa! Ah lá, ela já falou, pode. Olha isso, ó, com relação ao sol, pode ser pelo medo do fato do caso de câncer de pele na família? Pode ser. Se você sabe que o sol, né, que as pessoas da sua família tiveram câncer de pele e você sempre ouviu falar, olha, o sol causa câncer de pele, o que você vai fazer? Eu preciso sair, eu preciso me proteger. Se eu me exponho ao sol, isso vai me fazer muito mal. Por uma proteção, pelo pertencimento, você acaba tendo essa alergia. Olha que profundo. Pode acontecer? Pode. Me deu alergia no rosto do nada. Rosto tá muito relacionado a hiperemia, talvez vergonha, talvez sensação. Tudo que acontece no rosto, a gente precisa sempre observar com respeito também. Porque o rosto, ele mostra a nossa face, ele mostra aquilo que a gente realmente sente. Uma vez eu fiz um atendimento que estava relacionado a melasma. É porque você falou rosto, eu lembrei do melasma. Então a mulher tinha 2 manchas enormes aqui, ó, nessa parte. As mulheres costumam desenvolver melasma quando tem filhos, depois que tem filhos, né? E a mulher tinha, nossa, 2 manchas muito grandes. E estava relacionado a uma vergonha e humilhação que ela tinha passado. Então o rosto vai mostrar muito isso. Ele vai nos proteger de alguma coisa. No caso dela, o melasma ele vinha como uma forma de proteção, sabe? Para ela não sentir vergonha. Então ela era uma forma dela sentir que ela estava se escondendo. Conseguiram entender como que isso é muito profundo, pessoal? Pessoas alérgicas à água, o que pode ser? Gente, água é fluidez. Água é fluidez na vida. Água é vida, literalmente. Eu tenho uma prima que é alérgica e não tem mais ninguém na família com a mesma alergia. É estranho. Será que é realmente a água ou será que é algum componente que está dentro da água? Hoje em dia, nossas águas estão com muito cloro. Talvez, será que não é por causa do cloro? Tem certeza que é a água? Entenderam? Coceira no ouvido, o que você não quer ouvir. Cada parte do nosso corpo também remete a algo. Cada parte do corpo remete a algo. Deixa eu ver aqui. Vixe, um monte de gente escreveu um monte de coisa. Peraí. Eu tenho alergia nas unhas quando eu faço cutícula. É interessante. Alergia nas unhas, na verdade, é bem aqui na base, né? É bem na base, o que você não pode proteger, porque as unhas, elas são as nossas proteções. É onde a gente se protege de algo, entenderam? Deixa eu ver aqui, emocional, melasma, também. Pri, eu tenho alergia do sol, meus avós tiveram câncer de pele, esse mês começou a alergia na nuca, embaixo do seio. Também sempre tive nos lábios, que parece até que fiz preenchimento, que é, bom... Aí eu já não sei. Se seus avós tiveram câncer de pele, é isso que eu falo. Alunos meus, prestem atenção nisso. Quando as pessoas falam, né, nesse sentido, é importantíssimo a gente trabalhar a questão do acolhimento daqueles que faltam, tá? Precisa observar com muito respeito. Ah lá, a água é vida. Sim. Só do choro da piscina. Deixa eu ver, pode ser... é cloro ou flúor, pode ser. A crise alérgica na nuca. Vitiligo. Nossa, que pergunta interessante. Sabe que uma vez eu fiz atendimento de vitiligo? Foi bem interessante, aprendi muito com o cliente. O cliente estava com a vitiligo que estava aumentando. Estava aumentando. E quando fomos observar, no campo sistêmico desse cliente, a gente não pode generalizar. Cada pessoa é única, lembra disso. E o vitiligo estava relacionado a 2 raças que estavam se unindo e que dentro de grandes conflitos conseguiram unir a raça preta e branca.
Olha que interessante. Muito interessante. Eram muitos conflitos. Aí depois que a pessoa entendeu isso, falou, nossa, eu não lembro se eram os avós, se eram os bisavós. Eu lembro que ele tinha falado, olha, eu lembro que eu tive uma história relacionada com, não sei se foram meus avós ou bisavós, ele falou lá, que eles queriam se casar, mas não podia. Então eles tiveram que casar escondido. Olha que interessante. Eu achei sensacional isso. E aí o corpo começa a mostrar, né? Aquilo que foi escondido, aquilo que foi oculto, aquilo que não pôde mostrar, aquilo que não pôde ver. O próprio campo sistêmico vai mostrar, olha para essas pessoas com carinho. É mais ou menos assim. Olha com respeito para essas pessoas. Vitiligo é só emocional, tanto que o psiquiatra trata. Tá vendo? Dermatite escamativa, toda vez que fico nervosa e ansiosa. Começa a escamar. Se tá escamando, pessoal, o que tá acontecendo? Eu quero tirar isso de mim. Eu escamo, eu deixo sair, eu quero que tire. É tudo emocional, pessoal. Eu aprendi também com casos em que houve muito sofrimento durante a gestação e o sentimento era que a criança não queria nascer naquele sistema. E outros casos que a pessoa queria fugir do sistema. Interessante, super interessante. Vitiligo. E as feridas do lúpus no corpo? Parece uma alergia, arde muito. Não sei te falar, porque o lúpus ele já vai para os músculos, né? São os próprios músculos. Certo, pessoal? Então, basicamente é isso. Enquanto você não encontrar ali quem foi a pessoa que talvez foi abusada, pode ter sido o seu próprio cliente, pode ter sido você, pode ter sido alguém dessa família, pessoas que não conseguiram liberar relacionamentos amorosos passados, que ainda tá olhando para a situação, para aquilo que foi, sabe? Para aquilo que aconteceu e tá lá no passado. Lembra, há algo nesses lugares, tá? Beijo para vocês, meu muito obrigado a todos que estiveram aqui comigo até esse momento. Corre e se inscreva no link da minha bio, combinado? Beijo, beijo!